Pessoal, matrizes. Eu acho que eu nem preciso dizer o quanto é importante, né? O quanto que as provas, aí, como o Enem, por exemplo, cobram informações em tabelas. O quanto muitos de vocês, aí, quando chegarem na vida profissional, na vida adulta, vão usar ferramentas como, por exemplo, o Excel, que no fundo é um grande organizador de dados, né? E muitos de vocês também vão trabalhar com programação, com computação, onde a organização de dados em tabelas e em matrizes é essencial para a coisa funcionar, certo? Aqui na escola, né, no ensino médio, no cursinho e é cobrado no vestibular, os conceitos básicos e mais primitivos a respeito das tabelas. Então a gente tem que saber como organizar esses dados, que conta que eu posso fazer, né, que cálculos que eu posso fazer entre tabelas para cruzar esses dados e obter novas informações, processar esses dados. E a gente, claro, se limita às coisas que é possível fazer com lápis, caneta e papel. Então a gente não vai trabalhar com matrizes de 1000 linhas, matrizes de centenas de linhas, como a gente consegue fazer no computador. Tá? Vamos lá então, matriz. Né? Matriz, coloquei entre aspas, porque não necessariamente é um sinônimo, mas é muito parecido na sua essência. É uma tabela com elementos organizados em M linhas e N colunas. A gente sempre vai especificar linhas e colunas com as letras M e N, quando eu falar na quantidade. Por exemplo, tem uma matriz A aqui com os elementos 1, 0, 3, menos 2, 2, 0. São 6 elementos dispostos em 2 linhas e 3 colunas, por isso eu falo que essa é uma matriz A, 2, 3. Tá? Uma matriz retangular, de forma retangular. Os elementos dessa matriz, se a gente está usando o nome A maiúsculo, geralmente a gente chama os elementos por A minúsculo. E assim por diante, né? A matriz B tem os elementozinhos Bzinhos, B minúsculo. Tá? Os elementos eles têm posição. Para você localizar ele na tabela, você precisa fornecer a linha que ele se encontra e a coluna que ele se encontra. Essa informação é dada pelo par IJ, tá? Que acompanha o elementozinho aqui, ó, A e J. Então, por exemplo, A11, na verdade eu estou falando A11. Ele está na primeira linha, primeira coluna. Essa matriz que eu coloquei de exemplo, primeira linha, primeira coluna, a gente está falando aqui, ó, nesse cara. Primeira linha, primeira coluna. Outro aqui que eu peguei de exemplo, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, é o menos 2. Segunda linha, terceira coluna, é o 0. E eu poderia escrever aí todos, mas estou colocando só alguns para vocês entenderem essa questão da localização do elemento pelo IJ. Tá bom? Vamos lá. Lei de formação. Você pode gerar uma matriz a partir de uma regra, tá? Como se fosse uma receitinha de bolo, como se fosse uma fórmula onde você vai encontrando cada elemento da sua matriz, aplicando na sua fórmula os dados da sua posição. Olha só o que eu fiz aqui de exemplo. Suponha uma matriz A 2 por 2, onde cada elemento A e J é determinado por 2i menos J. Essa é a lei de formação. Essa é a receitinha do bolo. Agora, peraí, se ela é 2 por 2, ela tem os elementos 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2. Se você não consegue mentalizar isso, você vai colocar aí no papel. 11, 12, 21, 22. Para cada elemento desse, você tem um I e um J da sua posição. E esse I e esse J você vai substituir na fórmula. Eu fiz só um exemplo aqui, ó. Peguei o A11. Quem seria o A11 que está nessa posição? Primeira linha, primeira coluna. Seguindo a lei de formação dessa matriz, seria 2 vezes 1 menos 1. Ó, troquei o I e o J. Isso vai dar 2 menos 1, que é 1. Por isso a matriz ficou 1. Agora, o 0, o 3 e o 2, você vai aplicar essa substituição fazendo com o 12, 21, 22, que são as posições deles. Você vai verificar aqui, vai aparecer 0, 3, 2, quando aplicar essa fórmula. Tá bom? Lei de formação importantíssimo. Outra coisa importantíssima que não está nessa lousa, tamanha facilidade e tamanha importância de você elaborar um resumo. Tipos de matriz. Pelo menos as principais você tem que saber. Porque o vestibular vai falar assim, não vai te dar essa matriz, mas vai te dar uma dica. Por exemplo, considere a matriz retangular. Você, retangular, M e N são números diferentes. Agora, se ela é uma matriz quadrada, M e N são valores iguais, mesmo número de linhas e de colunas. Né? Se ela for uma matriz, por exemplo, diagonal, ela é cheia de elementos nulos, com exceção da diagonal principal, que tem elementos não nulos. Uma matriz identidade é uma matriz diagonal, onde só na diagonal principal você tem elementos unitários, 1, 1, 1, 1, e todo o resto da matriz é nulo.
é muito importante você conhecer os tipos de matriz, pelo menos os principais. Aqui na frente, em operações, eu vou falar da transposta, que é um caso que aparece bastante. Mas faz um resuminho, tá bom? Com os outros tipos de matriz tantas. Algumas são muito triviais. Matriz linha, uma matriz que é uma linha só. Matriz coluna, é uma coluna só. Acho que não cabe perder tempo aqui com isso. Faz esse resumo. Operações. Operações básicas primeiro, porque depois eu vou fazer para vocês a multiplicação de matriz, que é um caso à parte. Operações básicas, a gente tem a soma de matrizes, diferença de matrizes, multiplicar a matriz por um valor k e a igualdade de matrizes. Bom, para os três primeiros aqui, tópicos A, B e C, eu vou colocar de exemplo vou usar de exemplo uma matriz A 2 por 2 e uma matriz B 2 por 2. 1, 3, 0, menos 1, 7, 2, 1, 0. Sim, eu só posso fazer soma, subtração e igualdade de matriz, de duas matrizes, se elas forem do mesmo tamanho. Por que elas têm que ser do mesmo tamanho? Porque tanto a soma, quanto a diferença, quanto a igualdade, você vai fazer elemento por elemento, de uma e de outra. Ó, por exemplo, A mais B, certo? Eu pego 1 mais 7, dá 8. 3 mais 2, 5. 0 mais 1, dá 1. Menos 1 mais 0, dá menos 1. Certo? Se elas não tivessem o mesmo tamanho, ia ficar sobrando, né? Elemento para cá, elemento para lá. Tá bom? Multiplicação por um número. Eu posso pegar uma matriz qualquer e multiplicar por uma constante, por um número inteiro. Ou não inteiro, de repente, por uma fração também. Se eu pegar a matriz B e multiplicar por 3, ó, 3 vezes B, todos os elementos serão multiplicados por 3. No caso aqui fica 21, 6, 3 e 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Tá? Agora, a gente pode fazer as duas coisas, somar, subtrair e multiplicar. Ó, por que não? 2 vezes A menos B transposta. 2 vezes A, beleza. 2, 6, menos 2 e 0. Repara que essa aqui eu estou fazendo por partes. Primeiro eu escrevo quem é 2A, menos. Agora eu escrevo a B transposta. Para quem não lembra, a transposta de uma matriz é quando você faz a transposição de linha e coluna. A linha vira uma coluna e automaticamente, se você virar todas as linhas em colunas, as colunas serão viradas em linha. Tá bom? Como se fosse tombar a matriz. Ó, a B não era 7, 2, primeira linha? Isso vira a primeira coluna, 7, 2. A segunda linha era 1, 0, isso vira a segunda coluna, 1, 0. Essa é a transposta de B, tá? Sem trocar sinal, tá? Só vira. Linha vira coluna e coluna vira linha, só. Bom, agora a gente faz a diferença, ó. 2 menos 7 menos 5, 6 menos 1 é 5, 0 menos 2 é menos 2 e menos 2 menos 0 é menos 2. Eu faço isso há mais de 12 anos. Se eu contar o tempo de estudante, quase 15. E vocês viram como eu faço com calma? Elemento por elemento? Façam com calma, tá? É nessas continhas que o estudante às vezes dá um deslize e se você errar um elemento, imagina uma matriz 3 por 3, 9 elementos. Se você errar um, você não vai chegar na resposta. Principalmente se for uma segunda fase, tá bom? Agora, a igualdade de matrizes abandona um pouco aqui essa A e essa B e analisa essa outra situação. O vestibular adora fazer isso. Ele coloca duas matrizes numa igualdade, elas têm que ter o mesmo tamanho, e enche de incógnita para você descobrir. É só você comparar, faz o método da comparação, esquerda, direita, esquerda. Se elas são iguais, então, ó, bateu o olho, W vale 3, bateu o olho, o Z vale 0, não é tão bater o olho, se for um sisteminha mais complexo, você vai fazer a conta. X mais Y vale 7 e X menos Y vale 1. Verifica aí em casa com calma se o X vale 4 e o Y vale 3. Tá bom? Monta o sisteminha e resolve ele. Certo, turma? Calma que ainda tem multiplicação de matriz para a gente falar.